Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo Legal. E hoje o tema será sobre o estelionato sentimental, como inspiração à série, na verdade o filme O Golpista do Tinder. Então daremos início explicando um pouquinho o que é o estelionato. Pois bem, segundo o Código Penal brasileiro, o estelionato ele configura com a seguinte situação: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio. Então damos início ao estelionato sentimental, que falou tanto aí a série, e passo a palavra para minha colega Ana. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou trazer aqui para vocês as modalidades aí, mais ou menos, de golpes que existem na internet hoje em dia, abordando, o estelionato sentimental. E como tem umas palavrinhas aí difíceis, vamos ao la cola aqui, tá? Então, o primeiro, que é esse estelionato sentimental, é conhecido na internet também como catfish, que é quando o golpista ele cria uma identidade falsa, para ganhar a confiança da vítima e usa a ilusão de um relacionamento amoroso ou uma amizade, no caso da série, mas ele cria uma relação aí íntima com essa vítima para depois se aproveitar e conseguir do dinheiro, como a Nayane falou, induzir alguém a erro aí, que é o estelionato, o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, para conseguir esse dinheiro. Então essa aí seria a primeira situação. E para ele conseguir dinheiro, ele geralmente inventa uma situação de necessidade, igual na série, que ele falava, não posso sacar dinheiro porque senão vem atrás de mim, a máfia vem atrás de mim, que ele não tinha condições, mas ele tinha o dinheiro, ele só no momento não conseguia, que ele inventou uma situação de necessidade, de urgência e conseguia esse dinheiro, Então esse é o primeiro e mais recorrente golpe que existe. Depois nós temos o sextortion, que é a extorsão mediante artimanhas sexuais, que são casos em que o golpista ele pede fotos e vídeos íntimas dessa pessoa, lembrando que sempre tem uma relação de intimidade, então ele usa dessa relação de intimidade com a vítima para conseguir aí vídeos, fotos de momentos sexuais, e depois ameaça a pessoa em divulgar esses vídeos e fotos se ela não der uma certa quantia de dinheiro, Também é um crime aí muito comum. Depois temos o phishing, que nesse tipo de golpe, o golpista ele tenta obter informações pessoais, como login, dados bancários, seja através de perguntas ou enviando aqueles links, vídeos, etc., que quando você abre, automaticamente abre uma página por trás que consegue roubar suas informações, Isso aí é bem digital, Tem que ser bem, entre aspas, assim, hacker, para descobrir mesmo, porque quando envia esses links ou vídeos, E esse link, geralmente, instala um vírus, que esse vírus aí consegue ter um acesso através de um programa espião, Isso que a gente pesquisou e conseguiu, descobrir sobre esse tipo de golpe. Também temos outro golpe aqui chamado farming, quando o golpista ele direciona a vítima para um site falso, diferente do que ela pensa em estar acessando. Aí ele também consegue ter acesso ao computador dela e descobrir os dados. Temos também o golpe de investimento. Aqui o golpe é relacionado mesmo com investimentos normais, só que a vítima acha que está falando com uma pessoa que entende de investimento, que vai colocar ela em operações financeiras boas, mas ela acaba aí caindo nesse golpe. Não precisa, nesse caso, ter a parte sentimental, pode ser um golpista que finge ser um entendedor aí de investimentos e consegue vítimas através disso, através dessas contas de investimentos que seriam contas falsas ou sites também falsos para a vítima investir. E temos, por último, o golpe de criptomoeda, que é o golpe, relacionado aí às novas formas de pagamento digital, que são as criptomoedas, Então, esses últimos golpes não precisa ter essa relação sentimental, diferente do que acontece na série do Golpista do Tinder, Mas os primeiros golpes que eu tratei aqui com vocês
precisa ter essa relação amorosa, porque é quando a pessoa consegue ter a confiança para poder fazer o pedido de dinheiro. É interessante apontar que em todas as modalidades, o instrumento, a forma que o golpista, a pessoa, ela aplica, é mediante a confiança. Então, geralmente, o golpista, ele já não te conhece e vai aplicando o golpe. Ele cria uma situação de confiança, ele utiliza das artimanhas para que você possa vir agir, né, de acordo com a finalidade futura dele, que é causar o prejuízo, enfim. Ele te induz a erro através da confiança, né, basicamente. Isso, e eu acho bastante interessante nesse mundo virtual destacar os mais recorrentes, o golpe sentimental, que envolve tanto de amizade como amoroso, e também o golpe que é essa questão da intimidade, trocar a questão de fotos ou imagens. E eu acredito também que a série teve tanta repercussão porque as pessoas ficaram curiosas e até pensando assim, como será que foi aplicado esse golpe? Como essa pessoa ficou tanto tempo aplicando esse golpe? E será que a vítima não desconfiava? E eu acho também importante destacar que quando envolve o golpe, né, o estelionato sentimental, é muito fácil qualquer pessoa de qualquer classe social cair nesse golpe, porque eu falo que todos nós temos essa necessidade de amar e ser amados. E nesse momento, talvez que a pessoa esteja sozinha, insegura, com medo, à procura de alguém para que possa ter um novo relacionamento ou até criar uma amizade, é que ficam mais vulneráveis a cair esse golpe. E não é uma vergonha cair nesse golpe, então acredito que devemos ter uma mente bem aberta, não julgar, porque qualquer de nós podemos vir ser vítimas, mas existem algumas recomendações que podem ajudar, impedir ou amenizar que possa cair nessas armadilhas, esses golpes. Isso não quer dizer que você não precise excluir o seu Tinder. Seu Tinder. Não que você não tenha que mais conversar com ninguém, não é isso, né? A gente só tem que tomar uns cuidados. Seja feliz no Tinder, mas apenas com algumas recomendações que muitas vezes é difícil quando estamos envolvidas. Porque a pessoa às vezes tá ali conversando e tá super, às vezes, né, que nem apareceu uma cliente, tava meses conversando com um rapaz. E quando você tá meses conversando todos os dias, né, sem parar com aquela pessoa, você nunca imagina que aquela pessoa vá fazer alguma coisa de ruim pra você, porque vocês já estão envolvidos, né? Então você se torna super vulnerável, né, como a Inayane disse, e fica mais, entre aspas, fácil você tentar ajudar aquela pessoa, né? Que como na série, ele pede ajuda porque ele tá passando por um momento difícil, mas que ele tem o dinheiro, né, pra pagar, e não que ele vai te devolver e tudo, e você, como está gostando daquela pessoa, você vai dar o dinheiro, certo? É como, né, um amigo seu pedir por uma situação de urgência, você vai dar esse dinheiro. Então, por isso que tem essa parte sentimental envolvida, né, mas tem coisas mesmo a se fazer pra amenizar ou nem cair nesse golpe, ou pelo menos quando perceber uma dessas coisas, falar, pera lá, será que pode ser um golpe? Vamos analisar, né? Eu acho muito importante quando a gente está conhecendo alguém, seja por meio de aplicativo ou não, a gente sempre vai com aquele cuidado, um pouco assim, olha, será que ocorre risco? A gente sempre sai pensando nisso. Então, sempre é bom compartilhar com alguém da sua confiança algumas informações, porque caso você também seja colocado em uma situação de risco, alguma outra pessoa possa... Sabe, né, o que tá acontecendo. Pode vir te ajudar ou acabar compartilhando com alguém da sua confiança. A pessoa que tá por fora consegue visualizar algumas coisas que você ali envolvida não consegue. Por exemplo, olha, estou conversando com uma pessoa há meses e ele me pediu um dinheiro emprestado e justificou falando que, né, está passando por uma crise. Enfim, quando você compartilha isso, a pessoa que está de fora, ela consegue te apontar ali, olha,
Mas fazer vocês algo. já se conheceram pessoalmente, né? Pessoalmente. Quem que é essa mas pessoa? qual que é a segurança que ele vai te devolver, devolver né? esse dinheiro? Então, assim, são algumas indagações que a gente, às vezes, precisa de um choque de realidade. E quem tá nesse sentimento não consegue perceber. Porque a pessoa só pensa, meu Deus, a pessoa que eu gosto está precisando de ajuda. Vou tentar ajudar. Não consegue ter esse lado racional, né? Você pensa pelo coração, né? O sentimental. Eu acho que quando a gente tá se envolvendo ou conhecendo alguém, a gente tem que ter algumas informações mínimas. Por exemplo, o nome, ou onde mora, ter certeza que é aquela pessoa, ou o local que ela trabalha. Mas assim, não é só a pessoa dar essa informação. É você... Realmente ser verdade. Ser verdade. Então, assim, algumas cautelas. Claro que muitas vezes em aplicativos, você acaba conhecendo e saindo, às vezes, uma única vez com aquela pessoa e não tem esse tempo para ter todas essas informações, acabou rolando uma química e tudo bem. Mas a partir dos próximos passos, se esse vínculo, essa conexão continuar, é bom atentar-se a alguns sinais que podem ser um alerta que você está caindo num golpe. Como, por exemplo, a Ana disse de uma cliente que estava conversando há muito tempo. Então, quando você está conversando há muito tempo, você conversou por videochamada, essa pessoa te liga, já te mostrou o local onde ela trabalha, a casa. Né? Então, você... Mas, assim, mais tranquilo. Mais tranquilo. Porque golpista, né, ele utiliza... O estelionatário é muito... Vamos dizer assim, ele pensa em tudo. Pensa em tudo, né? Se você for ver lá do golpista do Tinder, da série mesmo. Aluga um carro. Ele realmente estava lá, foi conhecer família, tudo. Então, assim, o que você acha que aquele cara ia fazer? Você nunca achava que ele ia fazer nada, né? Porque ele era uma pessoa que tecnicamente era famosa. A outra pessoa falou, ele é famoso, ele nunca faria nada. Ele foi na minha casa, conheceu, a gente sai jantar. Então, tem uma relação ali. E sem contar que ele ostentava, né? Tinha uma vida luxuosa. Então, você nunca vai imaginar que uma pessoa dessa não tem dinheiro. Então, realmente, o que aconteceu lá no golpista do Tinder era difícil, né? Ver esses indícios de golpe, né? Essas falhas aí. Mas, se você só conversa pelo Tinder, depois vai pelo WhatsApp, nunca viu a pessoa não é da sua cidade... Então você não consegue, né, marcar de sair e tudo. Aí às vezes ela fica pedindo foto. Aí você pede pra fazer uma chamada de vídeo, a pessoa não quer fazer a chamada de vídeo, fala que não gosta, mas ela quer depois, né, tipo, que você envie fotos íntimas pra ela. Então assim, pera lá, não quer fazer chamada de vídeo comigo, não quer me conhecer pessoalmente, mas quer fotos íntimas, vídeos íntimos, meu. Então assim, é um alerta, né, pra se fazer, ou a pessoa fica pedindo muita informação, que horas você sai do trabalho, como você vai, você mora com quem, sabe, informações assim que não precisaria saber logo no começo de um relacionamento, que horas você entra, que horas você sai, como é o nome das pessoas que trabalham com você, né, que horas é seu almoço, quem mora com você, que banco que você tem, né, porque às vezes a gente acha um absurdo, falar, nossa, mas alguém pergunta que banco que tem? Pergunta, gente. E às vezes a pessoa fala, o banco tal na agência tal. Tudo isso são informações para quem é inteligente e quem precisa dessas informações, vai acabar utilizando, né. Tudo é um equilíbrio, a gente tem que dar na mesma medida que recebe. Então, se a pessoa pergunta muito sobre você e não te dá um mínimo de informações ou recusa, então você precisa recuar. Muitas vezes a vítima começa a ficar com medo, ou com própria vergonha, que ela começa a perceber que ela caiu no golpe, ela fica com vergonha. Então, acho que primeiro de tudo não tenha vergonha. Qualquer pessoa pode cair em um golpe. Né? Isso é normal. Então... E mais uma coisa, se começa a conhecer no Tinder e é da mesma cidade, né, que daí não seria só essa parte de redes sociais, de você ficar conversando, se for marcar de realmente sair com a pessoa que você conheceu no Tinder, marca num local público, não aceita assim de primeira ir na casa do outro, porque assim, o outro pode ser a pessoa mais amorosa da vida, pode ser super de boa fé, não tô falando que toda vez é alguém de má fé, claro que não, né, eu tenho amigos que vão se casar por causa do Tinder, então assim, existe, óbvio, pessoas de boa fé no Tinder,
Porém, tem que ter essa desconfiança se você não conhece nem o círculo. Porque às vezes, tem um amigo em comum, ou alguém conhece, ou não sei, mas se você realmente não conhece de maneira nenhuma a pessoa, assim, tenta evitar locais que estejam Muito só vocês íntimos. dois, tipo, ir na casa da pessoa, ou falar pra pessoa ir na sua casa. Tenta marcar em um bar, em um restaurante, né, que tenham pessoas envolvidas pra caso acontecer alguma coisa, já saber, né, a quem recorrer. A gente fala hoje do golpe, né, o sentimental e utiliza esse exemplo da série dos aplicativos e do Tinder, mas o golpe sentimental, ele é de muito tempo. As Sim, pessoas, não precisa, né? Não precisa aplicativo. ser do aplicativo. Pode ser que a pessoa não utiliza, não conheceu, mas está se envolvendo com um golpista. Então não precisa ser necessariamente. Às vezes pode ser alguém que você conhece por amigos em comum e essa pessoa ser um golpista. Então, assim, invista em sites de relacionamento. Mas com cuidado. Que pode ser até por uma questão de amizade. A gente fala que, quando eu mencionei que a gente tem essa necessidade de amar e ser amados, isso também envolve a questão de ter um amigo, de ter uma pessoa de confiança. Isso é inato do ser humano. Mas assim, vamos agora, Ana, falar um pouquinho. Caso tenha sido vítima, quanto tempo temos para agir? Quais são os primeiros passos? O que devemos fazer? Vamos lá, fala um pouquinho. O primeiro passo, gente, percebeu que foi vítima, né? Eu acho que o importante, além de você contar para uma pessoa que você tem da sua confiança, e a delegacia fazer um boletim de ocorrência, né? Se por acaso a pessoa que você teve, né, que você caiu no golpe, ou seja, o golpista, for do Brasil, fica mais fácil a questão do boletim de ocorrência, porque você, né, fica mais fácil, facilita a investigação se você tem os dados certos da pessoa e ela for do Brasil. Agora, se for de fora, mesmo assim, né, faz o boletim de ocorrência, por exemplo, tenta procurar, às vezes, o consulado ou, né, enviar mesmo alguma carta, alguma mensagem para o outro país que você acha que a pessoa para ver se fazem alguma coisa lá, porque às vezes ele tá aplicando golpe no mundo inteiro. Então, se cada um só fizer a denúncia, por exemplo, ele aplicou com uma brasileira, aí faz a denúncia no Brasil, aplicou com uma canadense, aí ela faz a denúncia lá no Canadá, nunca vai chegar lá nele, onde ele quer que ele esteja. Porque a segurança pública do país dele, às vezes, pode nem saber o que ele tá fazendo. Então, é importante, assim, também fazer essa denúncia no país, né, de onde essa pessoa mas, primeiro de tudo, procurar a delegacia. Então, vamos focar aqui se for no Brasil, por exemplo. O boletim de ocorrência, feito o boletim de ocorrência. Existe um prazo para fazer esse boletim de ocorrência? Não existe um prazo. Mas o quanto mais, de forma mais efetiva, mais séria, vai ficar mais fácil para que essa investigação comece. Mas vamos se atentar que não existe o prazo para boletim de ocorrência. A partir que você tomou conhecimento que você é vítima, você tem 6 meses para agir, porque é um crime mediante representação, o estelionato. Então, assim, fez o boletim de ocorrência, já manifesta o desejo de representar. O que isso significa? É só mediante a sua representação que o Estado poderá agir, dar continuidade o Ministério Público entrar com a ação. Isso. Oferecer denúncia se tiver os elementos, né, o indício de autoria, materialidade. Então, o boletim de ocorrência foi vítima, fui vítima, não deu para eu ir na delegacia hoje, dentro de um mês, vá na delegacia. Muitas vezes não tem nenhum indício, alguns elementos. Quais seriam esses elementos? Um e-mail com conversas em que a pessoa exige o dinheiro, pode ser por mensagens, ou muitas vezes a pessoa é existente, não é uma pessoa, né, com nome falso. Às vezes ela passa o nome verdadeiro. Ela passa a conta verdadeira. Passa a conta verdadeira. Então, se você tiver um número de celular para que possa rastrear. Número da conta. Às vezes ela usa uma conta de um laranja, né, de um terceiro, para tentar burlar. Às vezes passa essa conta do terceiro, porque às vezes esse terceiro pode nem saber que ele tem uma conta criada em tal lugar. Às vezes eles estão usando o nome também de uma pessoa que nem tem conhecimento. Então, fazendo essa denúncia, chega também a bloquear a conta desse terceiro, aí, se for o caso da investigação.
E se for uma pessoa de boa fé, por exemplo, roubar a minha identidade e conseguir abrir uma conta no meu nome através da minha identidade que foi roubada, que foi furtada, que foi perdida, etc. Pode ter, né, uma conta no meu nome que eu não saiba por conta essa minha identidade furtada, roubada. Então, assim, é importante também fazer a denúncia da conta, se você tiver. Então, se por acaso cair num golpe, né, claro, é frustrante, você vai, né, ficar ali super frustrado, né, frustrada, porém tem que tentar ver o quanto antes na delegacia, pois lá na delegacia, principalmente se for de crimes virtuais, né, se tiver na sua cidade, essa delegacia especializada, eles vão dar o direcionamento. Ainda está conversando com o golpista? Então ele já passou a conta? Não, então pede a conta para fazer, vamos tentar rastrear às vezes por meio da conta, ou às vezes se não tem na sua cidade, liga para o 190 e faz essa denúncia. É importante também, se for através de aplicativo, denuncia o login, né, a conta para a plataforma do aplicativo, fala, olha, caí num golpe através dessa pessoa, então também é importante denunciar para os aplicativos, porque os aplicativos, eles também penalizam as pessoas, excluindo as contas, tudo, e o aplicativo só vai saber se tiver denúncia. Se não tiver denúncia, ele não vai imaginar que aquela pessoa tá agindo de má fé lá dentro, né? Aí, caso do dinheiro, se você chegou a fazer a transferência do dinheiro, tenta conversar com o seu banco pra sustar essa transferência, pra cancelar, se der tempo. Se for, por exemplo, hoje a gente tem o Pix. Dá pra ser feito isso, da onde que saiu o dinheiro, você entrar em contato com o seu banco para que faça esse bloqueio, para que essa pessoa não consiga retirar, e muitas vezes a partir daí que começa também as investigações, oficiando o banco. Então, sim, mas isso tem que ser rápido, né? Porque se cair o dinheiro pra pessoa e ela retirar, aí, assim, o dinheiro fica mais difícil de reaver. Claro que a investigação continua. Mas, assim, percebeu, teve que transferir, né? Ou a questão, se você enviou vídeos, né, de cunho aí sexual, da sua intimidade, e a pessoa tá ameaçando a divulgar esses vídeos, e ela fala que vai mandar para os seus contatos, cancela as suas redes sociais, tudo, para ela não chegar a ter acesso a esses seus contatos, né? Você tem que fazer maneiras, né? Tem que se virar como pode para essa pessoa não conseguir divulgar seu vídeo sexual, por exemplo, né? Então, assim, cancela todas as suas redes sociais, exclui tudo para essa pessoa não conseguir descobrir quem são esses seus contatos próximos para enviar o vídeo, né? Assim, para essas pessoas. Então, são coisas assim, cancelar todos os cartões de crédito, se essa pessoa, se você achar que ela possa, né, vir a ter clonado o seu cartão, às vezes você saiu com ela e aconteceu alguma coisa dessa situação, avisar, né, os parentes e amigos que você caiu num golpe. Gente, não tenha vergonha, acontece, pode acontecer com qualquer um. Às vezes, né, quem tá escutando a gente fala, ai, nunca ia acontecer comigo, né? Ai, como que eu vou enviar foto minha pra um cara que eu mal conheço? Gente, às vezes tem golpista que começa a aplicar o golpe depois de um ano. Sim. Né? Tá lá, você tá namorando com a pessoa um ano e ele aplica. Como a gente visualizou na série, o golpista, existiam várias mulheres ao mesmo tempo em que ele estava enganando. Então, o que mantinha ele a ostentação era esse dinheiro. Então, enquanto a pessoa estava fazendo ali a transação, transferindo, essa transação ele estava utilizando para sair com a outra. Então, e por aí vai. Então, por isso, ele não vai chegando já aplicando um golpe. Ele vai utilizar dos seus pontos vulnerável. Por exemplo, a gente acaba demonstrando que tá carente, né, que gostou muito da pessoa, tá se envolvendo. Então, ele vai percebendo, notando esses pontos fracos e vai agindo vamos dizer assim, nesses espaços. E muitas vezes vai levar tempo. Pode ser que ele desista e já vai para uma próxima... se vê que tá muito difícil, muito difícil para a próxima vítima. Mas hoje em dia existem milhares de jeitos de aplicar golpe. É muito fácil. A gente destinou esse episódio para o estelionato, envolvendo um pouquinho o meio virtual e o sentimental, mas existem outros tipos de estelionatos, como a gente vê em redes sociais.
O exemplo até desse de enviar o link, né? Acontece bastante, tá acontecendo bastante com SMS, né? Você foi selecionado para uma vaga de emprego que ganha R$2.000 trabalhando 6 horas diárias de casa. Aí você tá Aí a pessoa desempregado. clica no link, Você tá desempregado. entendeu? Isso é um coisa. golpe, gente, sabe? Daí você fala, nossa, ganhar R$2.000 para trabalhar de casa por 6 horas, muito bom. E clica no link. Automaticamente, quando você clica no link, né, acontece O hacker. Acontece o hacker aí, né? Esse phishing ou farming, né? Dependendo de como for. E te redireciona, aí ele consegue instalar um espião no seu computador, no seu celular, consegue seu acesso. Aí você passa um tempo, entra no aplicativo do banco, ele já conseguiu puxar a sua senha. Então é importante também, se caiu num golpe, troca senhas se for dessa maneira. A questão do WhatsApp, aquele golpe do WhatsApp, né? Ter o código de verificação no WhatsApp, que fica mais difícil, né, hackear. Na questão de criarem um número novo e falar, oi mãe, sou eu, criei um número novo. Sim, automaticamente alguém recebeu essa mensagem, já avisa todos os familiares, né? Nós que somos, assim, mais jovens, estamos acostumadas, né, em saber, alguém falar, oi, esse aqui é meu número novo, anota aí, e logo em seguida pedir dinheiro, a gente, né, tá acostumado. Mas as pessoas mais idosas, por exemplo, que, né, estão mexendo no WhatsApp, aprendendo a mexer no WhatsApp, etc. Por exemplo, minha avó. Se mandassem mensagem pra ela, talvez ela acreditaria que eu tava com um número novo e tava precisando de dinheiro, né? Então, assim, tem que orientar também os familiares, né? Então, assim, quando você cai, né, que nem esses tempos, né, fingiram que era eu mandando mensagem pra minha irmã pedindo dinheiro. Logo em seguida eu já peguei, tirei o print, mandei pra todos os meus contatos, né, minha avó, meus tios, falei, olha, gente, se pedir dinheiro não sou eu, né, coloquei lá no stories do Instagram pra todo mundo ficar sabendo, etc. Então, assim, alguns cuidados, né, que tem que tomar, porque a questão do aplicativo é forte, mas pode ser de qualquer meio, não precisa ser só através do aplicativo, né. Tanto que eu tenho... Não, pode falar, que daí depois eu fecho aqui com a... O que eu ia falar é assim, existe vários procedimentos ou várias medidas a serem tomadas. Aqui a gente está falando de um âmbito geral, o que é, vamos dizer assim, fundamental, algumas coisas básicas. Então, caso você tenha dúvida de como proceder ou não há vestígios, sempre procurar um profissional habilitado ou até mesmo adotar a investigação defensiva, que vai ajudar nessa fase investigatória, através de contratação de vários especialistas, às vezes especialistas em crimes virtuais, né, de maiores complexidade. Então aqui a gente está falando coisas básicas de direcionar você aos primeiros passos. Então, faça essas medidas e procure um profissional para ver o que dá para ser feito no seu caso. Muitas vezes dá para entrar com uma ação civil, dependendo se o golpista ele é identificável, é uma pessoa que você identificável e localizável. Muitas vezes dá para entrar com uma ação, muitas vezes não, fica só nessa questão criminal. Então era isso que essa ponderação que eu ia. Então, eu trouxe aqui uns dados, né? Foi feito um estudo com a revista Veja, e eu trouxe alguns dados aqui, ó. Das vítimas que já caíram em golpe, 51% sofreu o catfishing, que é a questão do estelionato emocional, né? De criar uma situação de urgência e necessidade e acabar pedindo dinheiro. 21% já recebeu o link ou arquivo com vírus. 17% teve a identidade roubada através, né, das plataformas digitais. E 15% foi chantageado de alguma forma. Então, gente, 51% foi o estelionato emocional, para mostrar como tá evoluindo a questão do estelionato emocional mesmo, né? E também teve, né, o estudo que a maioria das vítimas de fraudes aí em ambientes virtuais, em namoros virtuais, tem uma idade média de 50 anos, né, mais ou menos. Que são pessoas que elas, né, já têm uma vida, né, vivida aí, e elas não querem mais ficar tanto enrolando, já são mais diretas, tudo, então acabam se entregando, né, pra quem ela tá ali se relacionando, né. Então, essa aí é a idade média aí da maioria das vítimas que caíram em golpe. Então, eu acho que é isso. Caso tenha alguma dúvida, deixe o comentário.
Se inscreva no Se canal. inscreva no canal, pode Deixa também um like. mandar no direct, no nosso Instagram. Nós vamos deixar o Instagram embaixo aí no vídeo na hora da edição. Mas é isso, se você já caiu num golpe, conta pra gente, né? Se precisa de algum auxílio, a gente, né, veio de auxiliar. Isso como podcasters mesmo, né? Falando, igual a gente tá falando aqui, auxiliando como fazer, o que fazer quando cair num golpe, né? Mas acredito que a gente tenha falado tudo, né? Mas mesmo assim, se tiver dúvidas... Se ficou alguma coisa que não ficou muito bem esclarecida, deixa aqui o comentário, interaja para que a gente possa sempre estar melhorando nos nossos diálogos, nas nossas conversas por aqui. Mas é isso, gente. Muito Até obrigada mais. E até o próximo episódio.